Hoje eu quero falar para os irmãos, mais uma vez, a respeito do nosso pensamento, o exercício que devemos fazer com a nossa mente. Pois a falta de exercício tem deixado muitas pessoas vulneráveis, e nós sabemos disso, mas não ligamos muito. Essa é a verdade. Precisamos exercitar mais as nossas mentes. O que pensamos muitas vezes é igual como falamos. As pessoas não ouvem, não entendem o que pensamos, mas os nossos pensamentos para Deus é igual às palavras que falamos para os irmãos. Nós temos, na verdade, enfrentado situações difíceis, todos nós. Há pensamentos que surgem em nossos corações e permanecem dentro de nós, e nós não julgamos eles, simplesmente deixamos eles fluir dentro de nós. Existem outros pensamentos que são aqueles dardos que o inimigo joga, nos ataca com eles. Pensamentos maus, pensamentos contínuos que vêm para destruir um momento que temos para viver, para lidar com as pessoas, para estar com Deus. Mas o que fazer? Existe exercício que a Escritura nos ensina. Constantemente surgem pensamentos, por exemplo, que vocês não estavam maquinando, ou pensando, ou elaborando eles. Eles surgem de repente. Esses são os pensamentos malignos. Você estava pensando uma coisa, de repente vem outra na sua mente, ruim. Muitas vezes é necessário nós repreendê-los, não só em mente, falando para que os espíritos malignos invisíveis que estão jogando os dados sejam repreendidos em você, sem tirar um alívio quando isso você fazer. É um exercício. Devemos exercitar isso. Quando também nós conservamos conosco pensamentos repetitivos, pensamentos constantes, os mesmos pensamentos que perturbam, são pensamentos que tornaram-se vício. Vício de pensar a mesma coisa. Sabe aquela coisa repetitiva? Você só vive pensando aquilo? Você só vive pensando aquilo? Deve repreender. Se é algo que não te traz benefício, se é algo que você não consegue resolver, deve colocar no lugar dele outro pensamento. Pensar nas coisas de Deus. Tem pessoas que se afundam na vida porque pensam constantemente que não vão conseguir isso, não vão conseguir aquilo. Ou que só vivem pensando e cogitando em coisas materiais. Essas pessoas são muito pobres, muito fracas. Algumas precisam de ajudas. Outras estão tão dominadas que é muito possível o demônio entrar e se incorporar na pessoa. Porque o demônio, ele se incorpora nas pessoas e torna-as endemoniadas. Eu estava explicando isso hoje para um senhor. E estava até falando também com a irmã Fernanda, que uma criança, quando está sendo perturbada por inimigo para fazer bagunça num culto, ela não está exatamente endemoniada. Há pessoas que usam essa palavra erradamente. Eu até peço aos irmãos para tomar cuidado, para não dizer que uma pessoa está endemoniada, quando na verdade ela está sendo usada pelo diabo. Mas qual é a diferença, pastor? Por exemplo, Jesus tinha dito para os seus discípulos que era necessário que ele padecesse e morresse, e ao terceiro dia fosse ressuscitado. O inimigo assoprou na mente de Pedro um sentimento de um zelo. É bom ter zelo por Jesus e pelas coisas do Senhor, mas não contra a vontade de Deus. Pedro chamou Jesus à parte e disse: Senhor,
tenha piedade de ti mesmo. De maneira nenhuma acontecerá isso. Mas o sentimento de Pedro era maligno. Pedro não estava endemoniado. Ele estava sendo usado pelo Espírito que estava por detrás dele soprando. Porque para um demônio entrar na pessoa, ele precisa dominar a mente, trabalhar a mente. Uma pessoa lá de fora é muito fácil o inimigo dominar. Nós cristãos podemos até ser usados pelo inimigo. Fomos tentados a falar uma coisa, demos um lugar e deixamos escapar uma coisa que agradou o Satanás. E o Senhor disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque os demônios, ele atacam a mente e a consciência dos seres humanos. Quando Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, eles estavam, na verdade, imunes de serem endemoniados, mas não de ser tentados. Porque eles estavam em comunhão com Deus. O diabo não podia entrar dentro deles, mas podia atacar suas mentes. O diabo fez isso com Jesus, fez com Eva, teve êxito, fez com Jesus, não teve êxito. Jesus estava sendo tentado pelo diabo, está muito bem claro. O Espírito Santo levou Jesus de propósito para o deserto para ser tentado pelo diabo. No entanto, Jesus o venceu com a palavra. Como é que vocês podem vencer os pensamentos ruins e até palavras e até ofensa que fazem contra vocês? Na oração, lembrando a Escritura, a palavra. Não, porque às vezes, irmã, a gente ora, mas o coração fica cogitando o que foi falado, do que você ouviu. O que liberta, na verdade, é a palavra. Existem muitas pessoas para ser liberta dos demônios. Até tem um varão falando sobre isso. Mas eu digo para vocês, até para quem está nos escutando ou que vá nos escutar, que a maior libertação que o homem precisa não é exatamente do demônio. Porque o demônio, ele anda ao nosso derredor, até o nosso derredor bramando como leão. A maior libertação que o homem precisa é se libertar do pecado que comete. Porque o pecado é uma brecha para o diabo tentar, para o diabo usar o homem ou possuir a alma da pessoa. No entanto, existem pessoas que estão possessas, endemoniadas. Aí esse demônio será expulso em nome de Jesus. Mas se esta alma não for tratada na palavra, se você não ensinar a ela a se defender com a palavra, defender a sua mente, defender a sua fé em Cristo, o diabo vai entrar novamente. Como aquele rapaz que a gente expulsava o demônio que estava nele aqui, pelo poder de Jesus Cristo, não pelo poder que há de nós mesmos, mas o poder de Cristo operando através de nós, vamos dizer assim. Ele ia para casa discutir com a mãe, o demônio entrava nele de novo, vinha para cá para dar trabalho. Então uma pessoa que não era liberta completamente, porque, irmãos, uma pessoa uma vez liberta pelo demônio, ele não está imune, não. O inimigo poderá voltar quantas vezes ele achar a casa adornada, varrida e aberta. Então a maior libertação está em conhecer a palavra e obedecer a palavra, para que os pecados, todo tipo de pecado, esteja fora da vida daquela pessoa. Eu digo a prática do pecado. Porque se uma pessoa recebe uma palavra de oração aqui na igreja, o demônio é repreendido. E ele sai daqui alegre na presença do Senhor e volta a fazer coisas que o inimigo entre, ele vai viver essa vida no vício. Uma roda que roda ao mesmo lugar e não sai daquela posição. Certa vez Deus curou um homem e disse: já está são, não vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior.
Não foi isso que Jesus disse? Que quando o diabo sai do homem, anda por lugares áridos. Então, achando um lugar para habitar, ele volta para casa, a casa da vida, de onde ele saiu. Encontra ela adornada, varrida, e vai trazer mais 8 para ficar seguro para quê? Ninguém expulsa ele dali para ficar mais resistente. Então, o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Eu ensino coisas baseadas nas escrituras, ainda que muitas pessoas não compreendam. Mas a verdade é esta. Por exemplo, os irmãos estão aqui na igreja, já se limparam de muitas coisas. Dá ocasião à carne para ver. O que Paulo diz? Vocês que foram chamados à liberdade, a nossa liberdade é de domínio espiritual. Porque as pessoas pensam que nós que saímos do mundo não podemos fazer isso, não podemos fazer... Não, poder pode. Só que nós dominamos o excesso. O excesso. Cortamos o excesso pelo poder que em nós habita agora. Então nós temos domínio. Enquanto que o ímpio quer ganhar muito dinheiro, quer ter 2, 3 mulheres, quer ser o dono disso e daquilo, quer fazer um monte de coisa desenfreadamente, como está escrito, que eles, os ímpios, acham estranho de nós não correr com ele na sua vida desenfreada. A vida dos que não tem Jesus não tem freio. Mas por que não tem freio? Porque eles são ruins, eles não prestam? Não, é porque eles não creem em Jesus. E quando a pessoa não tem Jesus, não tem vida, não tem poder, não tem domínio. Eles estão à mercê do inimigo. Não está lá em Isaías 14? A Bíblia declara e revela para nós que o diabo, naquele dia, né, vai se cumprir aquela palavra, que ele vai perder todo o poder dele. Não é? E as pessoas vão dizer: é este o varão? É este? Ele está igual a nós agora. Você adoeceu igual a nós, né? Agora tu está igual a nós, tu vai padecer igual a nós. É este o varão que fazia tremer os reinos, que a seus cativos não deixava ir solto para as suas casas. Então, quando as pessoas lá fora têm uma vida desenfreada, ou quando um crente está demasiadamente desejando as coisas do mundo, é porque o diabo botou a coleira no pescoço dele, está puxando ele para lá e puxa ele para cá. Então ele tem uma vontade imensa de fazer uma coisa, uma vontade imensa de fazer outra. Por quê? Está sendo dominado. Não está possesso, mas está amarrado na mão dos Satanás. Jesus pregou, muitas pessoas creram nele, mas não estavam possessas, apenas amarradas, presas. Entendeu? Outras, Jesus repreendeu o demônio que estava nas pessoas. Mas a maioria das pessoas estavam presas e precisavam ser libertas do pecado. Eu sei que temos que realmente expulsar demônios quando Deus revela ou chega uma pessoa endemoniada. Mas a maior libertação que o homem precisa é a libertação do pecado. Olha, vem gente com problemas mentais, a loucura querendo tomar conta, que já é um demônio já quase dominando. Pessoas com medo, hipermedos, isso é coisa de demônio. Pessoa que cogita no medo, dá lugar ao medo, e o diabo toma conta. Aí vem um fantasma, vem um saci pererê, vem a mula sem cabeça, vem lá o fulano das contas, com chamados apelidos, e vem um monte de demônio atormentando as pessoas. Por quê? Porque crentes e pessoas de fora vivem debaixo de medo, porque não exercitam a sua mente e o seu coração nas coisas do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo não é espírito de medo, mas de moderação e amor. Irmão, eu vos exorto e falo nesse estudo bíblico muito importante para nós, que precisamos exercitar a nossa fé. Glória a Deus. Nós dizemos: eu tenho fé, você tem medo? Mostra ela, cadê a arma? Cadê a arma? Você tem uma arma? Ela é uma arma, mostra para mim. Eu tenho que exercitar. Eu creio contra a impossibilidade. Estão entendendo, irmãos? Crianças geralmente têm medo de escuro. Eu sempre falo para essa Isabel, você está com medo de quê? Olha para o escuro. Só porque está escuro. Acende a lâmpada. Tem alguém aqui? Não. Não crie isso na sua cabeça. Os próprios pais criam filhos medrosos. Eu sempre criei meus filhos corajosos. Se tem medo, é porque não seguiram o meu conselho. A única coisa que
que o escuro serve hoje é para os ladrões e os bandidinhos ficar no escuro olhando, ou alguém observando na vida do outro. Mas dentro da nossa casa, um quarto escuro, você pode ficar no escuro que está claro diante de Deus. Quer ver uma hora que fica escuro e você não tem medo? Quando você fecha os olhos para orar, não fica escuro? Fecha os olhos aí para orar, vocês crianças. Não fica escuro? Então por que você não tem medo? Ah, porque a gente está aqui diante da lâmpada. A lâmpada é seu guardião? Não. Eu posso pagar a lâmpada todinho, botar meu rosto no pó e vou sentir a presença do Senhor. Medo é um sentimento que nós cultivamos. E o demônio se aproveita da fraqueza para tentar. Medo de perder, medo não sei o que lá, medo não sei o que. A mente da pessoa é assim. As crianças podem crescer num ambiente seguro, sem medo, sem problema. Vai depender muito da criação. Criança que fica em frente à televisão, vendo coisas de ameaça, suspense, o diabo vai só trabalhando na criança. Os pais, na sua ignorância, que não tem visão, não conseguem decifrar, não conseguem ter a visão de águia de Deus, não percebem o que o diabo e os demônios estão fazendo com seus filhos, dentro da sua própria casa. Crianças nervosas, crianças com medo. Teve uma revelação aí, tem 3, 4 meses atrás, que alguns irmãos estavam numa lama, tipo lama da rua, fedorenta, que a pessoa acordou com o cheiro daquela fedorenta. E junto daquela lama estavam alguns atores que fazem esses programas de televisão. Um deles é aquele... Como é que é o nome mesmo? Wagner Monte. Esse monte de gente, alguns gostam de assistir, acham engraçado. Quando ele faz lá uma graça, né? Ou fala uma coisa importante. Quando ele está brigando lá por causa do seu... Irmãos, você que está aqui nessa noite, você que está aqui nessa noite, que anda na frente da televisão, que está na lama, na podridão da lama. Aqui não é doutrina. Nós não proibimos ninguém de ter televisão. Mas tu está indo para o inferno. Com a Bíblia na mão, sentir a presença de Deus. Cuidado. Visão, revelação, sentir a presença de Deus. Deus te usar, não te dá garantia de vida eterna. O que mostra que você é santo é a tua vida se apartando daquilo que não presta. Porque Deus conhece os seus. Porque aquele que é de Deus tem um selo, tem uma marca. Sabe qual é a marca? É uma atitude. Como está escrito, Deus conhece os seus. Tendo este selo, que aquele que profere o nome de Jesus se aparta da iniquidade. Eu já tive uma revelação de sonho, que acordei comendo fezes, porque eu estava vendo reportagem de televisão quando chegava no trabalho. O Senhor me repreendeu. Eu acordei com ânsia de vômito. E olha que Deus está mostrando. Acredite se você quiser. Ninguém aqui proíbe nós de nada. Eu não proíbo vocês de nada. Vocês têm feito até o dia de hoje as coisas voluntariamente, não é? Então, amados e queridos irmãos, faça um exame do que a sua consciência te manda fazer, do que o seu sentimento, que começa com o pensamento e vai para o coração. Chama-se coração, quer dizer, vai para a sua alma, para o seu espírito. Pensamento do coração é coisa que já está no espírito, já está dentro de você te comandando. O que eu estou falando, tudo que eu estou falando está nos textos que eu vou ler. Nem sei se terei tempo. Está tão bom que eu não esperava falar tanto e dizer para você coisas que o Espírito está me dando, porque eu roguei muito ao Senhor que o Senhor repreendesse o diabo, me desse palavra para eu falar para vocês, porque nós estamos no combate de uma guerra mental nos últimos dias. Satanás está trabalhando na mente dos crentes e na mente dos de fora. Vocês sabem, irmãos, com a vinda do Papa aí, como o diabo se alegrou pelo fato das pessoas colocarem um homem como salvador da sua vida e não manifestaram tanta alegria e tanta emoção por Jesus. Observaram isso? Isso é observado pelas autoridades que querem dominar o mundo. Isso é observado por Satanás e pelo anticristo que já está na terra. O ser humano quer algo palpável. O ser humano quer tocar em alguém maravilhoso, alguém que seja o grande representante de Deus. O homem estava lá na terra dele, não tinha valor nenhum como tal. De repente, um papa sai, ainda está vivo, ninguém mais tem sentimento por ele. Veja como é o ser humano. Ninguém mais está derramando lágrima e gastando milhões por aquele que renunciou.
Mas logo que um toma um lugar e toma o título, eu sou o Papa. Oh, sim! Nosso Deus, nosso Salvador, o homem mais santo da terra. E o outro deixou também de ser santo. Por que o outro não está junto? O outro perdeu a fama. As pessoas não observam o que estão fazendo. São enganadas por um sentimento, um espírito. Cuidado com a sua mente. O que sua mente anda te comandando? O que ela está te orientando? O que vive ecoando na sua mente? Com as suas palavras? Não precisa falar para mim, eu estou só perguntando para você fazer um diagnóstico com você mesmo. Deus não está falando através de mim, irmãos? Deus está falando. É como se o Senhor estivesse aqui: olha, eu estou falando para vocês porque eu conheço o pensamento de vocês e vocês andam pensando coisas que não estão me agradando. E hoje eu estou falando para o bem de vocês porque eu quero dar um fim agradável a vocês. Mas os vossos pensamentos são palavras diante de mim. E eu as conheço, e eu as vejo, e eu as escuto. Imagine você contando um segredo no ouvido de uma pessoa e o microfone esteja bem no ouvido da pessoa, ligado a um gravador, e esse gravador mandando a transmissão ao vivo por um ambiente em que muita gente está ouvindo o seu segredo. Que vergonha. Cuidado com o que vocês falam em telefone celular e telefone convencional dentro de casa, tá? Já avisei isso para vocês. Cuidado com o que vocês falam, porque tudo é gravado no sistema dos homens. Se os homens conseguem, cuidado, tudo é gravado, até celular, tudo. Eu estou dizendo uma coisa para vocês se resguardarem mais para Deus, falar mais das coisas de Deus. A Bíblia diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque por tuas palavras tu serás justificado. Aleluia! E por tuas palavras tu serás condenado. Quem pode escapar? Sejam sábios, falem coisas boas. Até no telefone, quando alguém falar mal de alguém ou de algum político, cuidado, vigie. Sua gravação está sendo, sua ligação, sua conversa está sendo gravada automaticamente. Não existe telefone que não seja interceptado se os homens quiserem. Imagine então lá diante de Deus tudo o que vocês pensam. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, Deus tomou uma atitude. Anunciou que iria exterminar os homens da face da terra. Um dos motivos, temos aqui em Gênesis 6, versículo 5, que diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não havia interrupção. O homem estava com o seu espírito cheio de pensamento. Aqueles pensamentos do coração. Seu coração pensa? Não, o coração, propriamente dito, é somente um órgão que impulsiona o sangue para todo o corpo. Cada vez que ele bate, né, ele vai, é como uma bombinha de encher pneu. E o sangue vai tomando impulso e vai circulando pelo corpo. Mas quando fala pensamentos do coração, não está se falando deste coração, mas está falando do espírito do homem. Porque o nosso espírito pensa. Vai sentar aí. Deus observou isto, que o homem continuamente cogitava em coisas más. Não havia um pouquinho para Deus. Era só pensando em coisas más. Imaginem vocês durante a semana, durante o dia, o que vocês andam pensando? Irmãos, ultimamente eu faço assim, me exercito. Não sou melhor do que meus irmãos. Faço por causa da necessidade,
porque aprendi. Se alguém me faz uma ofensa, se alguém me fala alguma coisa, eu fico irado às vezes, no momento. Procuro o máximo possível dominar, e ler a Bíblia, e orar, e fazer outra coisa, e tirar aquela cabeça. Porque o que estraga nós, a vocês, é manter o pensamento no coração, ou no espírito. Isso que contamina, isso que estraga. Quando uma palavra entra no seu ouvido, mas não permanece no seu coração, não te afeta. Mas quando ela começa a te fazer mal, você começa a se sentir mal, é porque ela está dentro de você. E como se livrar disso? Ou, vamos dizer assim, se aliviar disso, é colocar a mente nas coisas do Senhor. Pela fé eu creio que eu não sou assim como o fulano falou. Todos nós estamos sujeitos a ficar tristes um pouco, mas não muito, se nós exercitarmos. Exercício. Ora, está escrito aqui na palavra de Deus, na Epístola de João: esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A vossa fé. Está escrito aqui na Epístola de João: esta é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Mas irmãos, essa fé, João 5, 4, primeira Epístola de João 5, 4. Esta fé não é aquela que vocês dizem assim: eu tenho fé, mas quando vem qualquer coisa, já estão desmoronando. Não é esse tipo de fé fraca, sem ação, sem atitude. É aquela fé que você já tem experiência. Fé acompanhada de atitude de obra. Alguém diz para você assim: você é caloteiro? Bom, se você disse que eu sou, fazer o quê? Você sai em paz. Você rapidamente faz sua consciência, faz um exame da sua consciência com Deus. Senhor, tu sabe que eu ando na tua presença, e que o Senhor me ama e eu amo o Senhor. E vai embora. Agora, o fulano me chamou de caloteiro. Eu vou mostrar para ele que eu não sou isso. Eu vou provar para ele. Pronto, você já é um derrotado. Você não tem fé nenhuma. Você está derrotado. Pessoas na internet escrevendo comigo começam a debater. E tipo, não sei o que, daqui a pouco sabe o que eu faço? Ao invés de falar coisas muito agressivas, eu deixo simplesmente de escrever, eu deleto ele e acabou. Vou ficar disputando com o indivíduo. Ele não quer ouvir a palavra. Ele não quer ouvir, ele já é mestre. Ele segue a Deus do jeito dele, como ele fala. Porque está cheio de pessoas seguindo a Deus do seu jeito. Isso tornou-se febre. Ninguém quer se sujeitar aos pastores. E Deus vai cobrar isso, porque o que está escrito é o que vale. Sujeitai aos vossos pastores. Como eu falei outro dia, alguém que na igreja é chamado de pastor por ele, porque as pessoas veem vocês pregando, não aceite isso, repreenda. Por quê? Só o dia que você for consagrado, se Deus te chamar para ir para tal, se você tiver a capacidade de administrar, dar um bom testemunho, ser marido de uma só mulher, apto para ensinar, manso num monte de requisitos, é uma grande responsabilidade, porque aquele que quiser ser mestre, né, e na verdade não se enquadrar e der um passo falso, vai escandalizar meio mundo, e a dor da cobrança é grande.